dó. Olha só. Dó, dó, ti, dó, ré, mi, fá, sol. Sol, sol, fá, mi, fá, mi, ré, mi, ré, dó, ti, dó. Naturalmente, você vai acostumando com os efeitos dos sons como se fossem palavras, né? A relação que um som tem com outro, né? Já vou falar disso aqui também, de como que os sons eles se comportam um com o outro, né? Tem vamos supor assim, tem uma lógica auditiva, né? Não é uma lógica racional, né? A lógica racional ela vem para explicar isso que já existe, né? Que essa relação que existe entre os sons, isso é físico, já existe isso. Né? E todo mundo aqui, alguns são professores, estudantes de música, como é que é? Tem colegas nossos do Centro Livre que eu convidei para participar. Tem pessoal do universitário também, né? Estudante de música, musicoterapia, viu, Silvio? Ah, rapaz. Nossa, satisfação, viu? Tem alguém aqui? Quem é da musicoterapia aqui? Que está aqui? Já chegou alguém aqui da musicoterapia? Ainda não? Chegando aqui. Legal. Amorim chegou aí? Professor Amorim? Ok. Vamos ver se está chegando aqui mais as pessoas. Sim. Tem mais 5 pessoas. 13. À medida que for chegando, eu vou aceitando aqui. Cadê você, Amorim? Você está aí? Professor Amorim? Está aí? Ali, está ali. O Silvio, Sim. Deixa eu dar os parabéns, então, aqui para você. Gente, para quem não me conhece, eu sou o professor Levi, e aí vou contar para vocês, bem resumidamente, né, como é que a gente fez o contato aí com o Silvio. O Silvio, ele fez, eu acho que foi em 2017, um curso com o saudoso, né, Ian Guess, e aí foi lá que ele conheceu, né, o método Kodai, depois foi para São Paulo, aperfeiçoar, e durante esses anos, né, o professor Silvio sempre manteve contato com o professor Ian Guess, né, e eu tenho uma turma de harmonia, e o professor Ian começou a dar aula de harmonia para nós, e aí eu fiz um convite para ele, né, se ele podia fazer essa aula de musicalização, né, com o método Kodai. E aí estava tudo pronto para fazer, né, e aí o curso ia começando na quinta-feira, quando foi no sábado, veio a notícia, né, que ele faleceu, né, e foi uma surpresa, assim, né, super chata, né, e aí tudo pronto, a turma tudo ajustado, e aí lá na escola, conversando, né, com a Marilene, nossa querida aluna lá da escola, ela falou assim, professor, não chama o Silvio? Uai, é verdade, né? E aí chamamos o Silvio, e quando o Silvio começou a dar esse curso para nós, gente, mas foi uma surpresa, assim, muito boa, né? E no início eu comecei a participar, depois eu não consegui mais, né, devido aos compromissos, mas assim, eu fiquei encabulado, né, como que esse método é super interessante. O Ian Guest, ele comentava que em 2 anos a luz dele só fechava tudo. E aí, começando a fazer esse trabalho com o professor Silvio, de fato, é possível mesmo, né? E aí, a gente tem uma turma, né, que o professor Silvio está trabalhando o método Kodai, e aí a gente propôs, né, para ele, né, se ele toparia de fazer uma aula aberta, né, de mostrar para as pessoas. Porque quando fala método Kodai, as pessoas ficam preocupadas, nossa, é o dom móvel, né? Não, não é só o dom móvel, é muito mais que o dom móvel, né? Então, a ideia é do professor Silvio mostrar um pouco para vocês, né, vocês terem uma experiência do que é o método. É claro que a gente não vai fazer o método todo, né, em apenas uma aula, mas é possível tirar dúvidas, é possível fazer algumas experiências, tá bom? Então, quero desejar para todos,
né, uma excelente aula. Eu não vou poder ficar com vocês, porque amanhã eu toco, né, lá na igreja que eu participo, hoje é o dia do ensaio. E aí, mas eu quero deixar vocês em boas mãos, tá bom? O professor Silvio aí, depois ele pode até falar os e-mails que ele recebeu, né, do professor Ian. O professor Ian era muito exigente, né? Então, para ele falar que uma pessoa é boa, demora um pouco, entendeu? Mas ele fala, né? O professor, quem conviveu com o professor Ian Guedes sabe que ele é muito sincero, né? Um direto ao ponto, né? Então, gente, um abraço para vocês, né? Bom feriado aí, espero que essa aula vocês possam aproveitar ao máximo. O professor está gravando porque ele vai depois deixar postado no YouTube e vocês podem rever essa aula quantas vezes acharem necessário, tá bom? Sou Silvio, um abraço, viu? Abraço. Obrigado aí. Obrigada, viu, Levi, Um pelo abraço, gente, para convite. vocês. Professora Parabéns pela Dilza está aí. iniciativa. A professora Obrigada, Dilza aí, a Levi. professora lá do Centro de Artes, viu, Silvio? Professora de percepção Ah, musical, tá? Tá aí. satisfação. Margarete é nossa psicóloga do grupo aí, ó. Viu? Um abraço, gente. Até mais. Um abraço com Deus, Levi. Obrigada. Obrigado, ele. Muito legal. Então, é uma satisfação, assim, para mim falar, né, do método Kodály. Eu sempre, assim, quando o Ian veio para cá, né, ele ministrou esse curso em 2017. Para mim, assim, foi um divisor de águas mesmo na época, né? Eu fiquei muito interessado, né, nesse método, né? Então, porque o que eu percebi? Que esse método ele proporciona, então, assim, uma consciência musical. Ele porque ele falava muito a respeito de gente tocar de ouvido. E quando ele falava assim de tocar de ouvido, eu pensava, gente, mas eu já toco de ouvido, né? Eu sempre fui músico, tô assim, desde os 13 anos, aprendi a tocar violão, aprendi a tocar outros instrumentos também, né? Então eu ouvi um solo, eu ali buscava ali no instrumento até encontrar aquele som, né? Vamos dizer assim, por tentativa e erro, né? Depois também fui musicalizado nesse método tradicional, também lendo partitura e tal, fiz faculdade de música, né? Mas sempre eu tive uma preocupação, assim, porque a música ainda era distante para mim, assim, de compreender a música, de saber como é que é isso. Ler, por exemplo, numa clave de dó, era terrível. Ou mesmo na clave de fá. Então, às vezes eu estudava, eu pegava um diapasão, ficava tocando ali para ver se eu memorizava a altura dos sons, das notas. E às vezes eu até acertava, né, algumas, né? Então, sim, com muita dificuldade. Eu sempre ia em cursos e sempre as pessoas falavam de muita teoria ou que tinha que decorar muitas escalas. Então, era assim, muita teoria e eu não conseguia perceber a música. Para mim, sempre estava faltando alguma coisa. Sim, e eu não sabia o que era, né? Mas era justamente a consciência musical, né? Ter essa consciência da música como a gente tem consciência da língua nossa, da língua materna. Quando a criança ela aprende a falar a língua dela, a língua materna, ela adquire essa consciência. Só depois que vem a gramática, só depois que vem, né, os conceitos, teoria. Então, a consciência da língua, ela independe do conceito e da gramática. E é dentro dessa assim, ideia que o Kodály propôs o ensino da música, né, o aprendizado da música. Reconhecer o som, reconhecer a relação que existe entre os sons, assim como a gente reconhece a relação que existe entre as palavras, porque as palavras são sons. Eu até costumo dizer o seguinte, que a gente fala é de ouvido.
E a gente aprendeu a falar foi de ouvido. Tanto é que a pessoa que tem uma deficiência no ouvido, a fala dela não é boa. Ela tem dificuldade na fala. E a gente fala de ouvido e podemos também tocar de ouvido, escrever de ouvido, cantar de ouvido. Consciente. Não por tentativa e erro. Né? Então, sim, às vezes, alguns de vocês aí também, às vezes, tiveram a dificuldade assim, ou tenho a dificuldade assim também, de escutar uma melodia e entender aquela melodia do mesmo jeito que a gente escuta a nossa palavra, né, na nossa língua materna. Né? E aí, assim, eu encontrei no método Kodai a solução para isso, né? Para ter essa consciência musical. E o que acontece? Essa consciência musical, ela acontece do mesmo jeito da língua. Não é assim da noite para o dia. É gradativo. A criança, né, ela aprende ali ela tem uma quantidade de vocabulários, gradativamente ela vai aumentando o vocabulário dela. Né? Mas com aquele vocabulário pequeno, ela consegue se comunicar. E isso é que é interessante. Né? Então, na música também é desse jeito. A gente vai aumentando o vocabulário gradativamente. Tem um jeito de fazer isso. Né? E aí eu quero, né, compartilhar com vocês dessa experiência, dessa descoberta, né? Eu falo que é uma descoberta mesmo, assim, que eu tive, né? Foi quando o Ian teve aqui em 2017 e ele fez essa proposta. O Ian, ele não entregava nada assim de bandeja para a gente, ele explicava a coisa, a gente tinha que se virar para entender o que ele estava dizendo, né? E ele sempre, igual o professor Levi falou, sempre mantive contato com ele por e-mail, sempre mantive contato com ele sempre me explicava as coisas, falava as coisas, e eu ali batalhando, aprendendo a técnica e, ao mesmo tempo, desenvolvendo um jeito, né, pedagógico de também passar isso para frente, também, para não ficar só comigo, né? Eu acho isso bem importante, a gente poder transmitir o conhecimento, né? Ser útil também para outras pessoas. E eu vou colocar aqui para vocês alguns depoimentos de algumas pessoas. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Rapidão. De algumas pessoas que já fizeram, né? Estão estudando comigo, né, nesse curso. Deixa eu achar aqui. Então, aqui o depoimento da Simone. Eu gosto desse método porque eu... Vocês estão... peraí. Vocês ouviram esse trechinho? Estava com eco, isso, Silvio. Tá. Deixa eu... Tenta de novo. Eu gosto desse método porque eu odeio o método tradicional. Toquei piano, fiquei tentando tocar piano 3 anos. A música que eu... Tá com eco ainda? Ainda. Deixa eu colocar o meu fone e deixar só no... Vejam agora aí se tá com eco. Eu decorava os dedos assim, depois... Agora tá bom. Deixa eu voltar. gosto desse método porque eu odeio o método tradicional.
Toquei piano, fiquei tentando tocar piano 3 anos. A música que eu decorava os dedos assim, depois eu já não dava conta de decorar mais. E aí tentei tocar, tentei aprender, aprendi muito pouco. Nessa escola tradicional a gente fica estudando pelo racional, não sentir a música, sentir o que que é um tom, né? O que que é um tom? Né? A pessoa só decora lá quais os tons tem, mas o que que isso significa dentro de uma música? Eu fui aprender isso depois, com o método Kodai, né? Simplesmente um exercício. Tipo, Simone, escuta essa música e vê, põe na sua cabeça um som que combina, você manter ele cantando ele durante toda a música, combina com todas as outras notas, né? Aí eu achei, né? Aí, esse aqui é o tom. Eu falei, mas o tom é isso? A gente meio que assusta assim, porque é muito diferente do que aprender pelo racional, vai aprender pela experiência. Então fica tudo muito simples, fica, né? Igual o Silvio mesmo fala, né? Uma coisa é falar da limonada, outra coisa é você tomar a limonada, experimentar. É como se fosse experimentar a música, ter a consciência, né, das notas, sem precisar ficar perdido no meio de teoria. Então, que eu tô nesse método para aprender música de verdade, não para ficar decorando teoria, decorando escala, que eu não gosto. É isso. Também tem aqui o do Gervin. Treinando o método Kodai com o professor Silvio é uma experiência libertadora para mim. Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe me perguntou qual seria o instrumento que você mais gosta. Aí eu respondi piano. E ela falou, não, para mim é a voz humana. A voz humana que tem um potencial expressivo e enorme, que nenhum outro instrumento tem. E agora eu estou aprendendo que realmente, através do método Kodai, que você tem realmente o potencial dentro de si de usar a sua voz como um instrumento, até para, não somente para cantar, mas também para compor os seus próprias melodias e composições. Eu sou imensamente agradecido ao professor Silvio por causa disso. Legal. Ver um outro que eu quero mostrar aqui para vocês. É o do Rodrigo, que ele já tem um tempo que faz aula também comigo. O dele é um áudio. Deixa eu encontrar aqui, esse aqui. Vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Sim. Sim. Urias, É que ele me chama de Urias, tá? Meu nome é Silvio Urias. Vamos lá. Urias, uma coisa que eu lembro marcante é o seguinte: eu tirava a música com o instrumento. Eu não tinha conhecimento do solfejo do Kodály, por exemplo, não tinha segurança para arriscar sequer uma frase, né? Então, por exemplo, uma música qualquer, assim, que eu fosse pegar, por exemplo, todo dia ela faz tudo e sempre igual. Por exemplo, uma música do Chico Buarque, né? Eu jamais arriscaria, né, assim, mentalmente tirar essa música, entendeu? Buscar encontrar notas que fossem traduzir essa melodia, né?
Então eu teria que pegar um instrumento, no caso, o cavaquinho, violão, alguma coisa, para poder fazer, encontrar essa frase, né? Então eu estava sempre com um instrumento na mão, eu jamais arriscaria fazer isso sem um instrumento, né? Então esse é o primeiro aspecto, né, do solfejo do Kodály, né? E, e hoje não, quer dizer, depois que eu comecei a estudar com você, o que aconteceu? Dó, ti, lá, dó, ti, lá. Então você já sabe que ali, né, tem notas dentro de um contexto e que você pode, mesmo se essa não for essa nota, né, se for outra qualquer, mas de qualquer forma você vai acertar ali aquele trecho, né? E vai usar a nota e a nota vai soar daquela maneira porque você já está começando a conhecer os efeitos, né, da escala, e memorizando, internalizando isso aí, né, esses efeitos, né? E como eu não tinha internalizado esses efeitos, eu deixava para o instrumento fazer, né? Então isso aí é o primeiro aspecto, né? Primeira resposta que eu te dou aí. Urias, eu diria mais um detalhe, né? Que inclusive até você falou isso no início para mim, aquilo me marcou muito. O instrumento roubava de mim a sabedoria, né? A possibilidade de eu cantar aquela melodia, conhecendo as notas, os efeitos, né? Então isso daí, por mais simples que fosse a música, eu precisava de um instrumento. Então na verdade, o que acontecia? Eu não conseguia, eu tocava, mas errava muito, porque eu não conhecia, não guardava a nota, nem guardava o efeito, portanto eu perdi a segurança interior, né, de execução. Na hora de executar, eu confiava no instrumento e não confiava em mim, né? Então isso aí é uma coisa muito interessante, porque quando a gente tem a segurança interior, a gente não depende do instrumento. O instrumento ele é consequência daquilo que eu tenho no interior. Então, tipo assim, eu conheço a música, eu tenho domínio sobre ela e eu posso escolher o instrumento que eu quiser para executar aquele som, né? E antes era o contrário, né? Eu ficava preso naquele instrumento, contava com ele o tempo todo para fazer qualquer tipo de frase, né? Então é muito interessante isso, porque a gente ganha uma segurança e quando você vai executar, né, é outra coisa, né? Você está sabendo o que você está fazendo, né? Você erra muito menos, né? E às vezes nem erra, né? O que é uma coisa maravilhosa. Cada vez você erra menos, porque você vai ganhando autoconfiança. Então isso aí é muito forte também. É, é uma coisa assim, surpreendente mesmo, isso aí, sabe? Porque é, poder, né? O Ian, ele fala uma coisa assim interessante, que ele fala assim, compreender a mobilidade da melodia, quando sobe, quando desce ou quando mantém, é compreender o próprio fenômeno da música. Não é eu saber a nota, o som absoluto, não é isso, né? Porque se a gente for prestar atenção, o som das palavras também é um fenômeno sonoro, né? E a gente entende perfeitamente, né? De ouvido a gente entende, sabe o que que é, sabe falar e também entende, compreende quando alguém está conversando também com a gente, né? Quando ele falou assim de compreender o próprio fenômeno da música, ele estava falando disso, né? Sim, depois de muito estudo, né, do que o Ian estava dizendo, eu cheguei nessa conclusão, né? Que era disso que ele estava falando.
Ele fala também num, num documentário, né, que ele fez, é o Imperfeccionista. Ele fala uma coisa bem interessante, que ele fala assim, ó, ninguém tem o dom de falar. É aprendido, né? A gente aprende a nossa língua, não tem... Aprende. Não é um dom. E aí ele quer dizer nesse sentido que a língua musical também não é dom. É aprendido. A gente escuta, né? Só que para a gente aprender um idioma, a gente tem que escutar alguém que fala esse idioma para a gente. Senão a gente não aprende, né? E aí, qual é a forma certa de ouvir um idioma? Eu tenho que ouvir o som e o significado dele. E qual é o significado? Quando eu dou nome para o som. Quando eu dou nome para o som e contextualizo ele, né? Como assim? Abacaxi, dependendo do contexto, é a fruta. Dependendo do contexto, é um problema. A palavra, o significado dela, né? E isso acontece também com os sons musicais. Dependendo do contexto dele, a gente pode trazer sensações diferentes. Mas a gente entende isso. Pode entender isso com o treinamento certo, né? O estímulo certo, né? É, é o seguinte, Marilene, minha amiga Marilene, Marilene, eu não sei onde está com o áudio seu, não encontrei o seu áudio. Você pode falar para nós? Nossa, hein? De surpresa, sim, hein? Ah, pois é. Não, como Eu é que eu tô, faço? tô estudando com o Silvio, já dois grupos, né, que a gente formou um, depois já terminamos o segundo nível de estudo. É muito interessante, eu estou aprendendo muito, mas eu sou uma aluna que dá trabalho, eu sou assim meio adolescente, sabe? Eu anoto as coisas que tem para anotar, eu tento escrever o que ele está falando, e aí. Então, como diz o Ian, você tem que ser criança, você tem que se despedir de tudo que você sabe, de toda a sua teoria, ser criança e deixar a coisa fluir, aprender palavra por palavra. E eu sinto que eu tenho crescido muito no universo musical. Eu estou me sentindo mais segura, mais convencida daquilo que eu estou falando. É muito interessante. Só que não é de um dia para a noite, não. É um treinamento todo dia um pouquinho. E o Silvio é um ótimo professor, viu? Obrigada. Bom, hein? Legal, isso que a Ambrelina falou é bem importante mesmo, porque não é assim igual um conteúdo que a gente que põe na cabeça. Não não é um conceito, né? Não é um conceito, é uma habilidade. Falar é uma habilidade que a gente adquire, né? E a gente adquire a habilidade de falar é só falando. Não tem outro jeito. A gente aprende a nadar é só nadando. Não tem jeito de aprender a nadar se não pular na água. Às vezes até bebe um pouco d'água, né? Mas isso foi uma coisa que o Ian falou para mim, porque na época eu sempre falava com ele por e-mail e eu falava para ele, Ian, eu quero comprar um livro porque eu quero aprender a solfejar. Aí ele era severo mesmo, ele falou assim: "Ó, você não vai receber de mim consentimento para comprar livro nenhum, porque não se aprende a solfejar por livros." Eu falei, meu Deus, e agora então, né? Aí, como é que eu vou fazer então, né? Eu ficava igual um menino assim, pô, então. Mas ali ele já estava me dando o estímulo que eu precisava, né? Porque nesse vídeo mesmo, deixa eu ver se eu consigo postar aqui para vocês um vídeo que ele fala. Porque, olha só, vamos examinar assim, né? Qual foi o livro
ou o caderno, ou a escola que a gente foi para aprender a nossa língua materna. Olha, interessante. A gente aprende a falar nossa língua materna pelo um método ativo. Já pensaram nisso? E já perceberam que esse método é infalível? Tem alguém que não aprendeu a falar a língua materna dele? Ele funciona 100%. É bem interessante isso. Eu postei um vídeo do Ian, né, ele dando uma entrevista. Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu quero postar, que eu quero comentar desse vídeo dele, que é bem interessante, o que ele fala. Vou olhar aqui para vocês, rapidão. Foi nesse grupo aqui mesmo. Aqui. Vamos ver se vai abrir aí. Ah. Deixa eu voltar. Todo mundo ouviu? Não, tá rodando, não. Ah, não tá rodando não? Não, Tá tipo parado? nem começou. Uai, peraí. Peraí. Peraí, deixa eu parar, compartilhar. Deixa eu voltar aqui de novo então. Aqui. Não, não rodou nadinha? Não. Vamos ver então aqui se agora vai. Compartilhar áudio da guia. Vamos ver. Para perceber E aí? Ainda não? Agora Ó, deu. ah, tá. qual é a importância para a percepção melódica e harmônica do estudo do método Kodály? Em primeiro lugar, que o Kodály, a intenção dele é musicalizar o cidadão e não o músico. Então, não tem nomenclaturas, terminologias, conceitos. É cantar. Então, olha só o que o Ian tá falando. Em primeiro lugar, né, a intenção do Kodály não é musicalizar o cidadão e não o músico. Uai, o que é isso? Não é musicalizar o músico, é o cidadão. Que diferença então tem do cidadão e do músico? Ó, sem terminologias, sem conceitos. Aí depois ele conclui essa parte. Ele fala é cantar, é cantar. Então sim, porque a língua é para todos. Quando às vezes a pessoa fala muito, né, daquela expressão, né, que a música pertence a todos, né, que o Kodály fala, né, muito. Só que tem uma coisa que ele fala antes disso, no texto, que às vezes as pessoas não colocam. Ele fala: procuremos novos caminhos se quisermos que a música pertença a todos. Então, mas ele está mostrando o caminho, né? O caminho pela língua. Aprender como uma língua. Aí é por quê? O cidadão.
Porque o cidadão comum não precisa de teoria, de conceito, de terminologia, é cantar. Aí tem um detalhe interessante, como cantar? Cantar, que jeito? Se eu faço assim, por exemplo, eu vou mostrar para vocês. Então, como que é esse cantar, né? Para a gente internalizar esse som, né? Como que é, então, cantar? Eu posso fazer assim, por exemplo. É um jeito de cantar, né? Agora, se eu faço mi, sol, mi, do, ré, mi, do, aí clareia mais, né? Para quem está escutando, clareia mais. Mi, sol, mi, do, ré, mi, do. Como assim? É como se agora, dessa forma, eu estou dando significado. Eu estou dando significado ao som. Eu estou nomeando ele pelo lugar que ele ocupa na escala. Mas isso, por exemplo, para o cidadão, ele não precisa saber disso. Sim, que é terceiro grau, que é quinto grau, que é tônica. Nem disso não precisa saber. Mi, fá, sol, mi, ré. Mi, ré, do, ti, do, ré, sol, ré, mi, do, lá, sol, do, lá, sol, fi, sol, do, ré, mi, do. Cantar, e o cantar que o Ian Guest está falando, é esse cantar. É esse cantar. É esse cantar pela consciência. Que a pessoa que está escutando, ela está escutando e ela está enxergando. É como se ela tivesse a oportunidade de criar uma imagem na cabeça dela pelo som. Por exemplo, se eu falo assim, casa, esse som gerou uma imagem na cabeça de vocês. Então, o som, ele também tem que gerar uma imagem para mim. O som musical. Porque se eu fizer, por exemplo, só igual eu fiz a primeira vez, não está claro para mim o significado. E aí acontece como acontecia lá, né, com o Rodrigo, o depoimento dele, que ele falava, o instrumento, ele era dependente do instrumento. Aí ele tinha que ir lá fuçar no instrumento até achar aquele som. E mesmo quando ele achava, eu estou falando assim porque eu fazia assim, né? Então, ufa, achei. Ou então, né, mesmo que lesse na partitura, tinha que decorar o som, porque ele está decorando notas, né? Depois eu vou mostrar o que o Ian está falando a respeito disso também, né? E aí, assim, é diferente. Do, ré, do, lá, sol, do. Aí a gente começa a escutar o som, mas o nome dele. Então a gente tem um significado, né? É como se eu estivesse agora entendendo então a palavra, né? A palavra pelo som. Ele fala mais uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu colocar aqui, tal, rapidinho. E, afinal de contas, durante séculos e milênios, o do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, era do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Não havia ré maior, mi maior, fá maior, sol maior, lá maior, não havia. Mas quando veio a preocupação de padronizar a afinação para a orquestra sinfônica não desafinar, aí foi necessário criar o ré maior, mi maior, fá maior, sol maior. Mas isso não quer dizer que o nome daquela tonalidade vai fazer com que a pessoa vai cantar o nome daquelas notas, daquela tonalidade, porque isso está na consciência popular há séculos e milênios, o dó maior. Porque a gente afinava o alaúde, afinava o órgão,
afinava a sua própria voz, onde sentia cantar e tocar agradável. Então, porque Kodály não fez mais nada, só associar o som de cada nota que faz parte de uma melodia, de uma escala, de um acorde, de um arpejo, de qualquer coisa, com a sua tônica. A tônica, no caso, é um dó móvel. Assim como você tem a percepção rítmica, quem percebe ritmo, se você não percebe a pulsação, você não percebe o ritmo. E se você não percebe a tônica, você não percebe a melodia. Aí você cria um reflexo. Dó, ré, dó, mi, dó, fá, dó, sol, dó, lá. Mas em qualquer lugar a mesma coisa. Dó, ré, dó, mi, dó, fá, dó, sol, dó, lá. Então, é uma genialidade que nada mais é do que voltar para o que sempre foi. Então, deixa a afinação absoluta para quem? Para o fabricante do instrumento. Ele tem que afinar o instrumento muito bem. Ótimo isso, ótimo. Não é problema do músico de jeito nenhum. Eu não sei de nada. Eu toco um som. Ó, uma nota para mim não é música. Uma nota para mim é igual a uma letra de um alfabeto. Não tem sentido nenhum. Para mim, a melodia, a frase, o motivo, que é música, e aí pressupõe um apoio. Eu chamo a tônica de descanso, né? Porque geralmente a música termina na tônica. Ele não necessariamente começa na tônica, mas termina na tônica, porque ela fez a sua aventura, devaneio, tudo. Aí, cansado, chegou em casa e chegou em casa. É a tônica. E, normalmente, a última nota da música é a tônica. E se você escuta a nota relacionada com a tônica, chama-se função melódica, é o nome disso, melodic function. Então, ele falou uma coisa que bem interessante, né? Que é, se eu escuto a nota, escuto a melodia, deixa eu parar aqui, compartilhar. Escutar a melodia em função da tônica. Né? Eu escutar a melodia em função da tônica. Rapidão. Ele falou mais uma coisa aqui que eu quero compartilhar com vocês aqui. Rapidão. Peraí. Que é bem importante aqui. Quer ver? Então, aí você vai ouvindo aquela nota em função de uma tonalidade. Aí sim. E a fração de segundo posso dizer, entre duas notas, qual é a relação. Isso sim. Agora, ler a melodia por intervalo, subir uma quarta, descer uma terça, não, de jeito nenhum. Eu achei isso muito interessante que ele falou o jeito de não fazer e o jeito de fazer, né? Ele falou como não fazer. Vou subir uma terça, vou descer uma quarta, vou subir uma sexta, Não. Eu sempre tenho que cantar o som pensando na tônica. Dó, ré, dó, mi, dó, sol, dó, fá, dó, lá, dó, sol, dó, ré, mi, dó. Mesmo se eu não estiver falando dó, mi, eu tenho que estar com dó na minha cabeça. Dó, mi, lá, mi, ti, mi, ré. Eu tenho que estar com esse dó na minha cabeça. Dó, dó. Porque aí faz sentido, né? Quando ele fala lá, por exemplo, que aí eu tenho um reflexo. Quando ele falou desse reflexo para mim no e-mail, eu perguntei para ele, o que é isso? Que reflexo é esse? O que você está querendo dizer com esse negócio de reflexo? É justamente o dó, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ele falou si aí, né? Ti, dó, ti, lá, sol, fá, mi, ré, dó. A gente não aprendeu mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi. Não aprendemos assim. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol. O reflexo natural que a gente tem é dó. E como
quando ele fala da genialidade, né, do Kodai, porque isso já era feito muito antes, né, isso já existia isso. Com o tempo que se perdeu essa prática. Então isso não é novo, não é novidade isso. Esse jeito de cantar, na verdade, é muito antigo mesmo, há milênios. Já existe essa prática. O que ele falou que o Kodai fez foi justamente trazer isso, né, querer resgatar essa forma, né, de entender a música, né, como a língua mesmo. E aí que ele fala isso que é de função melódica. A gente vê muito falar de função harmônica, né? Função harmônica, e ele vem falando da função melódica, né? Que é cantar as notas em relação à tônica, né? Ao dó. E o jeito de fazer isso é cantando, assim, para a pessoa aprender a cantar desse jeito, a pessoa tem que escutar alguém fazendo, para ela entender. E uma vez ele falou uma coisa muito interessante para mim, que eu achei assim, ele falou, ó, ele falou assim que leitura não cobre nem 10% do ensino do método Kodai. Eu falei, mas que é isso? Sempre quando a gente vê falar de solfejo, a primeira coisa que a gente pensa é numa leitura. Vamos solfejar uma música? Vamos. Então cadê a partitura para solfejar? Eu falei, e agora? Não sei o que que deu. Aí ali eu ficava, que eu não explicava não. Ele ficava ali meses tentando entender o que ela estava dizendo. Mas aí eu vi que faz todo sentido, porque olha só, pensando como a língua, que é uma língua, né? O que que a gente faz mais? A gente fala mais, lê mais ou escreve mais? Fala mais. Fala mais. Fala mais. Com certeza a gente fala mais, não é? Então o que que é falar nessa língua? Dó, dó, mi, sol. Dó, 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 mi, sol, fá, sol, mi, dó, ré. Tô conversando. Ré, 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 mi, fá, lá, ti, dó, sol. Mi, ré, dó, lá, sol, dó. Dó, 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 ti, dó, lá, mi, fá, fi, sol, mi, ré, ti, dó, ré, mi, dó. Não li em lugar nenhum. Não foi decorado. É treino. Treino. E se eu for no instrumento e tocar, também não vai importar a armadura que eu tô, porque eu tô pensando que é em grau. Eu tô pensando no efeito, né? Porque o, o Rodrigo falou uma coisa interessante, ele falou nota e efeito, né? Existe uma diferença entre nota e efeito, né? Qual é a diferença de nota e efeito? A nota é aquilo que o Ian falou, né? Uma nota sozinha para ele não quer dizer nada. É a mesma coisa de uma letra do alfabeto, não quer dizer nada. É a mesma coisa eu falar para vocês aqui. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Qualquer um canta isso, faz isso. Então isso não quer dizer nada. Isso são só agora. Quando eu organizo esses sons, né? Aí tem um jeito de pensar para organizar esses sons, que aí não vai dar para eu falar aqui hoje, né? Que é através da linha rítmica, que é uma coisa que se fala muito pouco também. Linha rítmica, frase rítmica, porque tem 4 elementos que a gente tem que juntar eles vamos dizer assim, 4 ingredientes para a gente aprender essa língua. Porque, por exemplo, eu lembro que quando eu solfejava assim, quando eu querendo criar alguma coisa, porque era língua falada, para mim eu queria era falar. Os 333 exercícios do método Kodai,
quando tinha os 330 exercícios, eu estudei os 333 exercícios. Numa sentada, eu li todos eles, mas eu vi que ainda faltava alguma coisa. Falei, mas não é isso que eu estou querendo. Eu quero é conversar nessa língua. Eu quero fazer um solfejo criativo, né? Que é a consciência mesmo. E aí eu lembro que eu solfejava assim: mi, fá, sol, ré, lá, mi, lá, mi, ré, dó. E eu não gostava do que eu escutava. Por quê? Porque não é música. Cadê a música? Cadê a música? E aí eu percebi naquele dia que eu estava fazendo música como do mesmo jeito que uma criança lê um texto. Ela não lê o texto. Uma criança, quando ela lê um texto, ela não lê texto, ela lê sílaba. Já perceberam? Ela lê a mãe é bonita. E já perceberam que eu solfejava assim? Lembra daquilo que o Ian falou, de ver o contorno e não ver nota? Nota, né? Você não lê nota, ou seja, não lê sílaba, comparando com a língua. Vocês não estão escutando sílabas aqui. Vocês estão escutando palavras. Vocês estão escutando uma frase, uma ideia inteira. Agora, para escutar uma frase inteira, aí precisa de uma coisa que fica escondido na música, que eu vou mostrar para vocês agora, que é justamente a linha rítmica. Quando eu estava fazendo fá, sol, lá, sol, ré, lá, dó, ré, sol, dó, sol, lá, dó, ré, mi, dó. Agora tem música. Agora virou música. Agora tem sentido. Fica bonito, fica legal. Solfejar assim é massa. Eu, pelo menos, eu gosto. Sabe? Sol, dó, ti, lá, mi, sol, mi, ré. Ré, lá, ré, dó, mi, dó, sol. Sol, lá, ti, dó, ré, mi, dó. E qual é o conceito que tem para isso? Zero. Qual é a teoria? Zero. Eu costumo dizer o seguinte, que quando a pessoa ela sabe as 7 notas musicais, ela já tem teoria demais. Quais são as 7 notas musicais, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Do Kodai fala ti, dó. Depois eu vou explicar por que que é ti. Por quê? Já tem teoria demais? Porque eu não sei fazer música com essas notas. Então já tem teoria demais. Já tem mais teoria do que eu preciso. Então, por isso que é para ensinar o cidadão comum, não um músico. Não é um músico. Aí, mais na frente, não nesse vídeo, mas em outra explicação, o Ian fala, ele falou para mim assim, ele fala que o músico é subproduto do cidadão. Então, primeiro educa o cidadão, aí se a pessoa quiser ser músico, depois aí pode ser. Porque ele já conhece a língua. E não é pela língua que a gente conhece a cidadania de alguém? Ah, aquele cara é americano. Por quê? Porque ele fala inglês. Ah, aquele cara deve ser da França, ele fala francês. Então, ser um cidadão musical. Esse é o objetivo do Kodai. Ser um cidadão que fala essa língua musical.
E aí, eu estudando um pouco da aquisição da linguagem, já querendo entender a parte pedagógica da coisa, eu fui estudar, então, como que a criança aprende a falar. Aí eu entendi que para a criança aprender a falar, ela precisa de uma cena. Por isso que quando eu penso em intervalos, eu não aprendo. Já viram, assim, vamos aprender o intervalo de quarta, hino nacional. Dó, fá. Ah, aprender o intervalo de terça. Aí é uma música que começa com aquele intervalo de terça. Pode. Vê que não adianta nada. Por quê? Porque tá sem contexto. Quando a criança escuta a palavra vovó, tem um ser chegando lá. Ela nem sabe que é VO, VO, mas chega lá e, vovó, ela tem consciência do que é, porque tem uma cena. Água, 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 ela tá com um copo d'água na mão, bebendo a água. Ela tá sentindo. Então tem uma cena, tem um contexto. E na música, então a gente precisa ter esse contexto também, né? Então, por exemplo, aí junta a nota mais a, a linha rítmica e dentre outros elementos, a gente tem esse contexto. E a primeira coisa que eu vou fazer um exercício aqui com vocês agora, que a criança faz muito, é o quê? Repetição. É a repetição. Um dia um cara falou uma coisa que eu achei interessante. Ele falou assim, se a gente escutasse o nome da gente só uma ou duas vezes, a gente não ia saber nem o nome da gente. E é. Então, assim, é tipo remedar, né? Então, vó, mãe, até ela conseguir falar aquilo lá. E entender, e sempre dentro do contexto. Então, por exemplo, e poucas palavras, né? Não é paralelepípedo, pindamonhangaba. Não, são palavras simples. Como é que é isso na música? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês dessa parte da repetição. É uma das partes, né? Aliás, tem uma parte anterior que é a audição. Qual é a parte da audição? É escutar mesmo. A criança, quando ela está escutando, ela também está aprendendo. Por exemplo, olha só. Estão ouvindo o violão aí? Se eu faço assim, ó. Deixa eu pegar um tom aqui mais. Ti, mi, sol, mi, re, do, re, lá, sol, do, sol, re, mi, re, do, sol, lá, sol, mi, fá, sol, lá, re, do. É legal ouvir. É bom ouvir. E é bom fazer. Então, essa é a parte da audição. Então, se você ouve, então você está escutando, já assimila. E dentro da audição, você já pode repetir, pode até arriscar. Do, re, de, do, sabe? Vai começando ali a falar as primeiras palavras. Tendo consciência, né? Tendo consciência do lugar, da altura, né? Porque o que os pais fazem mais com a gente? Eles não ensinam a gente a falar. Não ensina. A gente é que aprende a falar. Pelo que? Estímulo. Eles dão estímulo. Está sendo estimulado o tempo todo. Ouvindo, que é essa parte, ouvindo. Aí a gente pode ouvir no outro, por exemplo. Mi,
mi, re, do, mi. Mi, do, lá, lo, sol, mi, fá, sol, mi. E aí não importa a armadura, ou o tom, ou a altura, por quê? Porque cada nota, cada som, cada efeito, ele tem um lugar dele. O lugar do Mi é dele. Ninguém vai tirar o efeito Mi, ou seja, de terceiro grau, né? É dele. Então, sempre que a gente escutar o mesmo som, vai ser sempre o mesmo som. O mesmo lugar. A gente sabe do som pelo lugar que ele está ocupando na escala. O grau dele na escala. Agora, assim, eu ainda não vi. Eu sei que tem, que o mundo deve ser grande. Mas alguém solfejar assim, eu ainda não vi. Espontaneamente, assim. Como estivesse conversando mesmo, porque é uma língua mesmo. Que é o que o Kodai falou, é isso, né? E aí eu também, do mesmo jeito que eu solfejo uma coisa que eu estou criando, eu também posso ouvir uma música e ouvir uma música já estruturada e cantar ela também. Da mesma forma. Que aí, como eu sei onde é que está o som, eu identifico aquele som também lá, né? Sol, sol, do, re, mi, fá, sol, mi, re. Sol, lá, do, re, fá, mi, re, lá, sol. Lá, sol, lá, do, ti, sol. Sol, lá, do, re, mi, sol. Mi, re, lá, sol, sol. Sol, lá, do. Mi, fá, fá. Re, sol, fá, mi, fá, mi, sol. E por diante. Lá, do, ti, sol, lá, do, re, mi, sol. Mi, re, mi, fá, mi, re, do. Sol, sol, fá, mi, fá, sol, sol. Né, eu lembro de uma vez, né, o meu amigo ali, Eliezer, né, pediu lá umas músicas para eu solfejar, eu solfeja tal, eu achava aquilo maior barato, né, é, sol, lá, do, re, mi, re, do, sol, lá, do, re, mi, sol, mi, do, re, mi, lá, sol, mi, sol, do, sol, lá, do, re, re, do. Aí é só, mas como é que eu não esqueci isso? Deve ter pelo menos uns 3 anos, 2 anos que o Eliezer tá ali, né? Eliezer Campos, me pediu isso. Aí como é que eu não esqueci? Porque não é decorado, é consciência. A gente não fala a nossa língua decorado. A gente fala a nossa língua de memória. Tem uma diferença de memória e de decorado. Então, até essa parte, né, da, que é a audição, a pessoa escuta, né, e a outra parte, né, tem mais, mas eu vou falar dela que eu quero fazer um exercício com vocês aqui, que é a parte da repetição. A criança repete muito também, não é? A gente insiste, né? Aí o pai quer que ela fale papai primeiro, a mãe quer que fale mamãe primeiro. Aí aprende a falar primeiro, aprende a falar antes de andar. Tô brincando. Então, por exemplo, pequenas palavras também. Então, começa a ouvir também com pequenas palavras também. Por exemplo, dó, ré. Olha só que interessante. Dó, ré. Um exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Mas é possível fazer uma música só com essas duas notas? É. Dó e ré. Dó, ré, do, do.
Tá, ouviu 2 notas aí, vai ouvir várias notas. Sempre lembrando, não é decorado, eu estou fazendo agora. E aí, a parte da repetição, né? Que parece fácil, mas às vezes não é tão fácil repetir. Então, por exemplo, eu faria aqui, por exemplo, três sons, vocês já são musicalizados, né? Não precisa ser só dó e ré, não. Dó, ré, mi. Então, ó, por exemplo, Juliana, vou pedir para você, tá, Juliana, compositora? Ah, não, professor, faz isso não, pelo amor de Deus. Comigo não, deixa eu aqui. É porque você tá bem no centro aqui do meu vídeo, aqui do meu monitor, ó. Por exemplo, ó, é bem simples. Eu vou cantar, se repete, tá bom? Ó, mi, ré, do, ré, mi, do. Mi, ré, dó, ré, mi, dó. Olha só, que legal. Ré, mi, ré, dó, ré, mi, dó. Exatamente. Perceberam que eu cantei numa altura, vocês cantam noutra? Eu cantei mi, ré, dó, ré, mi, dó. Aí vocês, mi, ré, dó, ré, mi, dó. Mas tá tudo certo. Por quê? Porque o lugar do efeito está no lugar certo. E isso pro Kodai que importa. O lugar tá certo. Outro, ó, por exemplo, dó, lá, sol, mi, sol. Dó, 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 lá, mi, sol. Opa. Calma, professor. Repete, por favor. Dó. Vou pegar um pouco mais. Dó, lá, sol, mi, sol. Professor. Dó, 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 dó. dó, 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 lá, mi, sol. Vai, Margarete. Canta. Dó, 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 lá, mi, sol. Ah, faltou uma, eu acho. Faltou uma nota. Não faltou? Mas olha só, sabe o que é? Não importa. O que você cantou tá certo. Tá certo por quê? Porque o som tá no lugar que tem que estar. Então, se outra coisa que o Kodai faz, é uma coisa que eu acho muito assim, bonito, é a tolerância. Já percebeu tanto que a gente é tolerante com os nossos filhos, né? Quando eles vão aprender a falar, a gente acha engraçado até, né? Então, por isso que eles não têm medo de falar, por isso que aprende. A gente fica corrigindo eles, né? Quando tá aprendendo. Então, no Kodai também a gente não corrige do mesmo jeito. Então, por exemplo, vai lá, Eliezer, isso aqui, ó. Sol, lá, do, mi, do. Sol, lá, do, mi, do. Abre o seu áudio. Isso. O Eliezer, rapaz, o Eliezer é saxofonista, saxista. Conseguiu abrir seu áudio? Conseguiu abrir ainda não. Gente, então assim, Sol, sol, lá, dó, mi, dó. isso, vai, Magalhães, canta, deixa eu ver. Sol, sol, lá, dó, mi, dó. De novo. Sol, sol, lá, dó, mi, dó. Sol, lá. Sol, sol, lá, dó, mi, dó. Ó, se o seu... olha, vamos ver, ó. Silvio, deu? Ó, agora deu. Tá. Sol, sol, lá, dó, mi, dó. Vê que que O acontece. lá tá Legal. caindo. O meu timbre parece que é um pouco mais pesado. Não, é tranquilo. Esse aí tá, é tranquilo. Sol, lá, dó, mi, dó. Né? E aí a gente vai nessa repetição. O que é bem importante essa repetição? A gente e assim, uma coisa legal também que eu vejo nessa repetição, o que é? A coerência. Como assim, coerência?
Porque é assim, tá de igual para igual. Não é eu tocando no instrumento e pedindo para o aluno cantar ou escrever. Eu aqui com apoio no instrumento pedindo para vocês cantarem. Não, eu também estou na mesma condição. Mi, fá, mi, ré. Ré, dó, lá, sol. Vamos dizer assim, não tô, assim, é mais justo. Silvio, Sim, só para eu entender, quando eu tentei fazer aquela repetição, a impressão que deu é que eu coloquei o nome da nota, mas eu não fiz a nota, foi. não é? Foi. Então, a a a alfabetização da nota é um processo importante, né, porque eu posso estar falando a nota sem estar no tom da nota, né, sem Na estar na nota, altura? sem estar na altura, né. É, O isso. mi seu estava lá em cima, o meu estava cá embaixo, lá também. Agora sim, o que acontece? Por isso que a gente tem que aprender a falar com quem fala a língua. Eu costumo dizer para os meus alunos assim, quando eles falam assim, mas como é que eu vou saber se eu estou certo? É uma grande pergunta. Ou então, assim, não, eu tenho que conferir no instrumento. Aí eu falo, não, porque a gente não confere no instrumento. O instrumento ele tem que tocar o que já está na minha cabeça. Eu não pergunto para a caneta se eu estou escrevendo certo. Então, aí eu falo assim, erra comigo. Erra comigo. Por quê? Porque aí eu posso orientar. Ó, vê de novo aí. Olha só, canta aí. Vamos ver de novo. Aí a pessoa, olha só você ver, isso aí já é consciência, Margarete. Ah, não, para Uhum. que eu ouvi, parece que o som que eu tava cantando não. Como você viu? Como é que você viu? Já é consciência, ué. Você já tá percebendo que o som não, assim, ele tá diferente. Daí percebendo que ele tá diferente, você sabe que tá certo. Então, assim, quando a pessoa às vezes fala assim, como é que eu vou saber se eu tô certo? Eu costumo dizer assim, como é que eu sei que eu tô falando português e não outra língua? Como é que eu sei que eu tô certo falando português? Olha, é uma pergunta Ouvindo. simples, mas não é tão fácil de responder, já perceberam? Uhum. Como é que eu sei que eu tô falando certo? Olha, Ouvindo o que eu estou falando para começar, né. exatamente, né? Aí você vê que tem uma coerência, né, no som, na palavra. Por isso a importância da repetição, né? Do, ré, mi, do. Aí repete. Aí a pessoa, ó, vai vendo de novo, ó. A pessoa vai chegando e vai escutando, aí ela vai vendo o que que é. Agora, essa repetição, ela tem que ser uma repetição inteligente também. Não é assim, gente, ó, vamos agora aprender intervalo de segunda, não, de terça. E aí, canta comigo, sei o quê? Intervalo de quinta. Não é assim. Por quê? Porque não tem música. Cadê a música? Agora, se eu faço, gente, mi, sol, mi, ré, do. É aquilo que o Ian falou. Você já tem agora uma frase inteira. Você já tem uma frase inteira para repetir. Mi, sol, mi, ré, do. Mi, sol, mi, ré, dó. Aí, coisa linda. Agora foi. Oi. E sabe o que é interessante? Como está completo e está já, diz assim, inteiro, coerente, isso pode ser harmonizado. Isso pode ser tocado no instrumento, num violino, num trompete, no sax, no violão. Se eu sei onde é que tá, por exemplo, eu sei que esse é a terça, não é? O mi. Aí eu acho que achei, pronto. Mi, sol, mi, ré, do. Sol, mi, ré, mi, do.
Aí eu posso escolher o timbre. Um violino, um sax. Mas aí a língua já está comigo, né? Eu já tenho consciência. Isso é a consciência musical, consciência da língua. A consciência pelo contato, a consciência pela experiência, né? Que é o que a Simone estava falando. Consciência pela experiência, não pela gramática ou conceito. Então, gente, não dá, né, para falar tudo assim, porque é muita coisa e, né, a ideia era falar 1 hora, né? Extrapolei o tempo aqui, mas, né? Espero que vocês tenham gostado. Tiver algum comentário, sim, Dilza, por favor. Boa noite, professor. Boa noite. Esse aluno, como o senhor falou muito, vai treinar. Ele vai treinar sozinho em casa alguma coisa ou sempre só com o professor, a princípio? Porque ele pode trocar, talvez, a altura, como a Margarete percebeu, que eu achei sensacional, que ela percebeu, né? Então, isso é igual você está falando, a consciência, mas ele vai levar essa tarefa para. Porque é treino. Então, como é que ele vai treinar? Sempre com o senhor ou em casa e depois volta? Não é sempre comigo. Por exemplo, eu, no caso, eu vou ser a fonte de estímulo, né? Aí o que acontece? Eu tenho alguns vídeos, Ah, por exemplo, perfeito. os vídeos é assim, para a pessoa escutar. Aí o Entendi. nosso amigo Amorim, professor Amorim, né, até comprou o curso lá, né? Então, tem vários vídeos que é o vídeo da audição, né? Que é o quê? A pessoa vai estar escutando. Começa Perfeito. primeiro com dó, ré, tem 10 só dó, ré, depois dó, ré, mi, sol, dó, ré, mi, sol, lá. E aí depois também tem a parte da repetição, é a parte da pessoa repetir, né? Agora, esse aqui, por exemplo, eu não estou vendendo esse curso lá que tá lá na Hotmart, né? Mas Certo. aqui é mais uma ideia. Tá, mas tem esse material, né? E E é muito bom. isso, fala aí, professor Amorim, por favor. Pelos exercícios que foram colocados, são muito bons. Você consegue assimilar de uma maneira muito fácil. Outra pergunta, Repetimos, eu professor. treinar todos os dias. Legal. Outra curiosidade minha. Obrigada, Amorim. Ele vai interessar uma bela hora aí para registrar isso. Ele ainda não viu como é que registra, ou ele já viu antes? Não, porque ele primeiro vai cantar, ele vai ouvir, vai repetir, depois ele pode se interessar para escrever, para registrar. Aí Pode, o senhor pode. vai mostrar a pauta para ele. Aí que ele vai conhecer a nota na pauta. Isso. Por quê? Porque assim, é muito boa essa pergunta sua. Porque é exatamente como acontece na língua falada. Perfeito. Então a gente só vai para o conceito depois que entender a língua. Por Uhum, exemplo, a criança ela só vai ser alfabetizada depois que ela já sabe falar. certo. Ela não vai antes, né? Então, por exemplo, ali, vamos supor, dó, mi, sol, mi, dó, mi. Então, ela já tem essa noção, dó, mi. Aí, quando ela for, por exemplo, saber o intervalo de terça, isso então que é intervalo de terça, ela já sabe. Ela Ela já já vai sabe. identificar. É, isso, porque ela já sabe o que é aquilo, né? Ela Ela já, já ela já, cantou. ela já cantou, exatamente. Por exemplo, porque a escrita, né?
é a representação gráfica daquilo que eu já sei falar. Sim, sim. Então, por exemplo, aí nesse caso a partitura, ela entra como uma representação gráfica do que eu já sei cantar. Correto. E aí é coerente, né? Porque um dia eu falei uma coisa com um aluno, ele ficou assim meio assustado. Não é assustado, mas ele ficou assim pensando, né? Eu falei assim, você já percebeu que a gente só escuta a melodia depois que toca? E não é assim com texto. A gente pode escutar um texto fazendo uma leitura silenciosa e tá escutando as palavras, imaginando, né, o som das palavras. E aí eu falei assim, sabe por que acontece isso? Porque quando geralmente a gente vai ler uma partitura, a gente não escuta a melodia, mas a gente sabe ler ritmo. A gente sabe a duração do som. A gente sabe a duração do som, né, ali pelas figuras musicais e o lugar onde está cada nota. Então, na verdade, a gente fica lendo é ritmo. Ali a gente lê ritmo. Aí sabe onde é que está o som, mas não está escutando ainda a melodia. Então, pelo Kodály, a gente começa a escutar, né? Porque ele fala o seguinte, assim, o Kodály, gente, o negócio é muito amplo. Ele fala assim, a nossa meta é fazer o aluno, né, ler uma partitura com a mesma facilidade que ela lê um texto na sua língua materna. Agora, assim, isso não é assim da noite para o dia, né? É um treino mesmo, né? É verdade. Mas é possível isso, né? Tem um filme, chamou O Violino de Meu Pai. Tem Ah, uma parte no filme, é um filme muito legal, que a pessoa escreve uma música e aí a esposa dele pega a partitura. Aí ela olha assim, nossa, mas que música linda. Nossa, que coisa. Ela tá ouvindo a música, sim. né? Então, por isso que o Ian fala lá, né, que a intenção do Kodály é musicalizar o cidadão e não o músico. Eu entendi, eu entendi. A minha visão é porque a gente trabalha já há muito tempo com outro jeito, aí eu estou curiosa demais com isso aí. O senhor Sim, trabalha também com criança? o áudio falhou, o áudio. Assim, com criança também o senhor trabalha ou só com adulto? Por enquanto é só com adulto. É porque Ah, sabe tá. que sabe o que é? É porque convencer um adulto, às vezes o pai, né, os pais, né, de que a criança não precisa ir no instrumento para aprender música, é um negócio assim que parece que, mas como é que ele vai aprender? E É, é, aí, né, o próprio Kodály na época dele teve muita resistência, né? Mas ele tem que tocar, né? E o Ian fala uma coisa assim interessante. Ele me falou um e-mail para mim também. Eu conversava muito com ele. Ele falava assim, Silvio, a leitura vocal inevitavelmente leva à leitura instrumental. perfeito. É o que surgiu primeiro, foi a voz. O canto É, veio primeiro, né? exatamente, né? É muito assim, quando a gente começa a entender o que é o método Kodály, a gente vê a coerência que existe no método, né? Que é Exatamente. muito coerente mesmo, né? Agora, uma coisa que eu vejo assim que estava precisando, que eu mesmo não vi, é uma pessoa cantar como a língua mesmo. Ó, vamos cantar, vamos do re do mi sol mi re do mi, né? Assim, bem naturalmente que a pessoa pode escutar, ela pode repetir. Outra coisa desse método, quando a pessoa, ela pode treinar em qualquer lugar, não precisa separar uma hora do dia. Eu sou fez todo dia. É. Eu acho que eu sou fez mais do que eu converso. Tô brincando. Né? É porque dá para solfejar, dá para cantar toda hora que quiser, né? Você tá numa hora ali, do, re, do, mi, sol, mi, re, né? É, e, É e é muito divertido. interessante. Eu gostei, achei muito rico isso aí. E
curiosa também, porque a gente que aprende diferente, que ensina diferente, é sempre muito novo, e, na verdade, não é novo. É a gente que vai na outra via, né? É muito, tá de parabéns, professor. Gostei de ver, viu? Que bom. Os depoimentos, né, comprovam aí os alunos e os músicos aí que estão com o senhor. Muito interessante. Legal. Uma alegria para mim, sim. Para nós é muito mais, eu acho. Falei, Margarete. Então, achei muito bacana, né? Não conhecia, não. Eu fiquei me lembrando, sabe, Silvio, de quando eu era adolescente, já faz muito tempo isso. É, eu resolvi aprender a tocar flauta doce, aquela Hering, sabe aquela Heringzinha, né? E aí, era para eu ser uma flautista de renome, se não fosse a minha mãe, que ela falava assim: "Ô filha, vai tocar lá no fundo do quintal". Aí eu percebi que eu estava começando a incomodar, então eu desisti mesmo, né. Mas eu lembro que eu tentava fazer, só que eu não dizia muito bem o nome das notas, mas eu tentava ver assim, subia, descia, sabe, como tinha escala, dó, dó, ré, eu via a escadinha, né, o meio degrau, o degrau inteiro. Então, eu tentava um pouco isso, e eu lembro que na flauta eu consegui tirar 3 músicas de ouvido, sabe, fazendo esse negócio. Com o violão eu não faço, de jeito nenhum. Então, achei um barato, porque, acho que é um caminho muito gostoso também. E você falou que você não estava aqui para vender o curso da Hotmart, mas a gente pode comprar, né? A gente pode. Me Ah, deu muita vontade, viu, de ok. de mergulhar nesse oceano aí. Legal. Mais alguém quer falar alguma coisa? Obrigada, Muito viu. grato, viu, pelas palavras. Obrigada. Obrigada. Beleza. Silvio, só explica Deixa eu lá. te perguntar, Silvio, a gente com o curso da Hotmart, ele é todo offline, é PDF, ou tem também algum encontro com você? Eu costumo fazer, igual fiz com o Amorim, né? Eu gosto de fazer, faço um encontro para eu explicar como que estuda por lá. Ah, tá. Uhum, Aí é apenas um encontro, né? uhum. Tá joia. Silvio, explica por que usa o nome ti em vez do si na escala. Ah, sim. É porque no método Kodai a gente não dá nome para notas, dá nome para efeito. Então, assim, como é que é isso, né? O efeito é onde cada som se encontra na escala, né? Então, por exemplo, o dó não é dó, Sim. é o efeito dó É o efeito. da tônica, né? Então, por exemplo, porque para as notas alteradas a gente sempre acrescenta o i no nome delas. Então seria dó, di, ré, ri, mi, fá, fi, sol. Aí como é i? Sol, si. Aí o si ele entra como um sol sustenido, né? Como se fosse não o sol sustenido, mas a quinta aumentada, né? Em um semitom. Aham. Quinto grau aumentado, um semitom seria sol, si. Aí lá, li Li. e ti. Aí o ti fica sendo o sétimo grau, né? Entendi. Por isso fala o sétimo grau de ti e não si. Agora lá naquele vídeo, o Ian falou si para entender a compreensão tradicional, tá? Ele falou si. O sétimo Perfeito. grau. Legal. Né? E aí você internalizando o som, né, e o nome, dó, lá, si, lá, ti, dó, ré, dó, mi, si, lá, dó, ti, lá, sol, si, lá,
lá, mi, sol, lá, dó, ti, lá, mi, sol, mi, re, dó, lá. Normal, né? Normal. Lá, dó, mi, fá, sol, mi, si, mi, lá, dó, ti, lá. Legal. Ok, Bom, gente. Muito legal, grato. a Simone falou aqui que tem também a mentoria, né? Tem. E aí, sim, Simone, quer falar aí? Não, é porque eu e a Marilene, a gente foi agora da primeira turma, mas o Silvio e o Levi vão abrir as próximas turmas também, né? Então, aí, se a pessoa quiser fazer os exercícios, a Hotmart é ótimo que em casa vai fazendo, né? Mas se quiser uma coisa mais direta, aí pode entrar nas turmas também. Isso. Ah, bacana. Você pode entrar em contato com o Levi também, ele vai estar Uhum, também organizando essa parte, né? tá jóia. Gente, eu. Bacana. A gente se encontra, então, de um ou de outro modo. Obrigada. Ó, foi uma satisfação para mim, tá? Falar com vocês. Grato aí pela confiança de vocês estarem aqui, me ouvindo, grato pela paciência. Silvio, manda o link do Hotmart para o pessoal. Ah, tá, eu vou mandar. Eu até tinha aberto ele Ok. aqui, fechei. É porque lá no meu Instagram, entra lá pelo Instagram, né, Maurinho? Você mandou foi por lá, não foi, Maurinho? Pelo Instagram, o link? Pelo Instagram, né? Lá Qual que é na o seu descrição, Insta, lá no. Silvio? Ah? Qual que é o seu É Insta? Silvio. Na prof.Silvio Urias. Tá jóia. Né? Ah, é o seguinte, Obrigadão, viu? toda quinta-feira, às 9h30 da manhã, eu faço uma live lá, tá? Se vocês quiserem participar também, perguntar, comentar. Amanhã, né? Amanhã. Uhum. É. 9h30 da manhã eu tenho essa live falando do método Kodai. Então, é um. Tá bom. Boa noite, então, a todos, gente. Um prazer, hein? Noite. Boa noite. Grato. Obrigada, gente. Boa Até noite. mais. Até mais. Com Deus, viu? Até mais. Até. Tchau.